vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje não tô na minha cozinha porque eu não vou cozinhar. Eu sei que todo mundo aqui adora uma receitinha prática, mas além das receitinhas práticas, existem vários truques que a gente pode usar na cozinha para facilitar e muito a nossa vida. A economizar tempo, a economizar dinheiro e a ser mais prático mesmo. Então eu fiz uma compilação e hoje eu vou te mostrar 10 dicas de coisas que você pode fazer na sua cozinha para acabar com essa desculpa de que mas cozinhar demora muito, mas eu não sei, mas eu não consigo. Então se você quer saber essas 10 dicas, já sabe, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos juntos! Então vamos logo começar com as dicas. Dica número 1. Quando você estiver cortando cebola para algum prato, alguma preparação, já corta a cebola toda. Se você quiser, pode cortar até mais de uma. E aí, o que sobrar, que você não for usar no prato, você pode guardar num potinho. E aí, ou você guarda na geladeira, se você for uma pessoa que consome bastante cebola em vários preparos e consome com frequência, guarda num potinho bem fechado para não deixar cheiro na sua geladeira. Mas você também pode congelar a cebola. E aí você coloca num potinho, numa porção que pra ficar mais fácil na hora de usar, você vai colocar no potinho com uma porção para um preparo. E aí isso vai facilitar muito a sua vida. Dica número 2. Você pode fazer a mesma coisa com o alho. Só que no caso do alho você pode ser ainda mais prático. Eu tenho esse mini processadorzinho e aí o que eu faço é colocar vários dentinhos de alho de uma vez para triturar. E aí, depois eu guardo no potinho e congelo. E aí, quando você quiser usar ou a cebola ou o alho, é só você esquentar a frigideira normalmente com azeite para fazer o seu refogado. E aí depois você pode simplesmente colocar diretamente na frigideira. Como eu falei no caso da cebola, como ela é um pouquinho mais difícil de separar quando está congelada, é melhor você já colocar em potinhos com a quantidade certa para um preparo. E no caso do alho, não precisa se preocupar em fazer isso, porque é muito fácil de separar. Então você pode só pegar uma colherzinha e ele já vai sair facilmente, mesmo estando congelado. Dica de ouro essa, hein? Essa dica do alho que me deu foi minha sogra, tá? Escutem a sogra, porque elas acertam também. Dica número 3. O frango desfiado é uma proteína super coringa para você ter na sua geladeira. Aquela coisa assim que salva a vida, você pode deixar congelado, não tem mais nada. Se tem um frango, você faz alguma coisa com aquele frango, um escondidinho, uma coisa rápida. Aliás, eu já ensinei, acabei de lançar um shorts aqui no YouTube com uma lasanha de frango de frigideira. E eu fiz exatamente esse processo. Eu desfiei o frango e depois montei a lasanha. Então, o que eu gosto de fazer é, quando eu compro uma bandejinha com o frango, se eu não tiver um planejamento para usar todo o frango que está ali naquela bandejinha, eu pego o que eu não vou usar, já corto em cubinhos e coloco para cozinhar e fazer o frango desfiado. E aí eu já coloco ele, já tempero com cebola, com alho, coloco os temperos e cozinho com louro para já deixar ele prontinho para ser usado. E aí quando você for usar em qualquer recheio, qualquer coisa, é só se você quiser depois adicionar um molho de tomate, um cream cheese, qualquer coisa. Mas eu já deixo ele temperado e prontinho. Assim não precisa nem se preocupar em refogar de novo, colocar cebola, alho, não. Ele já fica pronto. E aí você pode deixar na geladeira por até 3 dias, se você for usar. Ou se não, já congela. E aí depois é só descongelar no micro-ondas mesmo, porque ele já está cozido e não tem problema nenhum. O que leva à próxima dica. Dica número 4. Sabe o frango desfiado que eu acabei de falar? Então, são 2 dicas na verdade. A primeira é, eu desfio o frango no processador. Depois de escorrer, eu boto no processador. Eu não gosto de ficar desfiando na mão, desfiando com garfo, assim é mais fácil. Dá um pouquinho de trabalho lavar o processador, sim, mas é isso. A outra dica é, guarda o caldo do frango, porque assim você vai ter um caldo de frango de verdade. Nada de ficar usando esses cubinhos de frango, você não precisa disso. E você pode congelar também. Da mesma forma, eu mostrei aqui já no canal como fazer um caldo de legumes sem gastar nada, tá? Já fiz um short sobre isso, então se você não viu, vai lá ver. E aí, da mesma forma, eu falei, você pode congelar, se você for congelar, coloque em potinhos de vidro, você tem que deixar um espaço só para não correr o risco de estourar no congelador, ou você pode deixar na geladeira. E aí você pode usar em
sopas, qualquer coisa. Até receita de coxinha utiliza caldo de frango, sabia? Então, é muito útil você guardar o caldo do frango também. Dica número 5. Não descongelou a carne, o frango? Calma, não se desespera. Não precisa descongelar no micro-ondas. O que eu faço? Eu pego a carne, por exemplo, ou o frango, o que for. Tiro do recipiente em que ele estiver congelado, que ou é a bandejinha que veio do mercado, ou algum potinho. Nesse caso aqui, por exemplo, eu já tinha usado uma parte da carne e aí o resto estava congelado, então eu tinha passado para um pote. E aí eu coloco num recipiente, de preferência um pirex, uma coisa de vidro, que não tenha perigo de entrar em contato com coisa quente. Nada de plástico, nada disso. E aí eu coloco esse pirex dentro de uma assadeira, uma coisa que também não tenha perigo de entrar em contato com coisa quente. Aí eu encho esse recipiente com água fervendo, já deixo a água fervendo ali no boiler, coloco a água ali e aí você ainda pode tampar para fazer aquele vapor e rapidinho vai descongelar. Juro, menos de meia hora descongela. Claro, se não for uma coisa muito grande. Mas aí você pode também ir virando. Conforme ele vai descongelando, você pode ir virando e até abrindo um pouco assim, que vai facilitar bastante. E rapidinho descongela. Nada de descongelar no micro-ondas e nada de desespero. Dica número 6. Vai arrumando a cozinha enquanto cozinha. Olha, essa é a minha dica da vida. Porque eu não fazia isso e eu sofria muito. Eu era das pessoas que deixava a cozinha assim depois que eu cozinhava. E aí eu não queria arrumar, porque a cozinha tava um caos, parecia que passou um furacão. E aí eu fui aprendendo que, na verdade, o ideal é você ir arrumando. Hoje em dia eu tenho máquina de lavar louça, o que facilita muito a minha vida, porque eu não preciso lavar, eu posso simplesmente ir colocando dentro da máquina. Mas vai aproveitando o tempo entre um preparo e outro e vai arrumando a cozinha. Porque aí depois, quando você termina de cozinhar, não tá aquela cozinha parecendo que passou um furacão ali, que, sabe, você só quer fugir da cozinha. Então, eu gosto de terminar de cozinhar com a cozinha minimamente arrumada e aí depois só fica mesmo os pratos e as coisas que a gente usou na refeição para arrumar. E aí, se eu não quiser arrumar naquele dia, pelo menos tem espaço na pia, fica uma coisa mais organizada. Então, essa é a minha dica da vida, tá? Já sofri muito com isso. Juro, é de coração essa dica. Dica número 7. Sabe aqueles preparos de sobremesa ou alguma coisa que usam só as gemas? E aí você fica assim, nossa, e agora? O que eu faço com as claras? Claro que existem muitas coisas que você pode fazer com as claras, mas às vezes você não quer fazer nada com as claras naquele momento. E sim, você pode congelar as claras. Você não pode congelar o ovo inteiro, mas você consegue congelar as claras. Então, se você tem um preparo em que você usou só as gemas, pega as claras, coloca num potinho e congela. E aí depois é só você deixar descongelar em temperatura ambiente. Geralmente, se for um potinho pequeno, não vai demorar muito para descongelar. Você pode até usar a técnica também que eu falei antes, de colocar em contato ali com líquido quente. E aí você pode usar diretamente para fazer algum preparo. E as claras não são só usadas em sobremesa. Aqui, por exemplo, eu estava usando as claras para fazer uma torta de siri, porque as claras elas deixam a torta mais leve. Então fica a dica também. Me leva à próxima dica, dica número 8. Você tem um ingrediente na sua geladeira que você está precisando usar e não sabe como, vai buscar inspirações. Existem várias pessoas que têm, às vezes, canais ou coisas específicas falando como usar tal ingrediente. Você sempre vai achar alguma inspiração para usar o que tem na sua geladeira. Então, inspiração, sempre. Aqui no canal mesmo, eu já falei em várias receitas, como a do omelete e tudo mais, que muitas vezes você pode substituir alguns ingredientes que eu usei na receita por outros que você tem na sua geladeira para reaproveitar. Então, inspiração, não fica tão preso à receita, pensa mesmo como você pode adaptar aquilo e usar o que você tem na sua geladeira. O que também me leva à dica número 9. Quando você estiver cozinhando, pensa sempre em fazer preparos semelhantes. Ou seja, na receita de omelete que eu fiz, por exemplo, com recheado com salada de quinoa, eu ensinei como guardar o recheio, fazer o recheio a mais e guardar uma parte para fazer uma salada. E essa salada você pode levar não só pura, mas ela já virou acompanhamento para mim, para várias coisas. Para um peixe, para ovo, para carne.
Então vai sempre pensando em como você pode utilizar isso, porque isso vai salvar não só tempo, mas dinheiro também. Você vai parar de jogar comida fora e vai entender que um prato pode, os restos de um prato podem virar outra coisa. Inclusive tem um documentário no Netflix, eu nunca assisti, mas já ouvi gente falando que acho que é Repaginados e... não sei, vou escrever aqui depois, porque eu não lembro o nome agora. E dizem que é justamente isso, que é que você aprende a repaginar pratos, restos em pratos novos e maravilhosos. Dica número 10. Aprenda a usar o que você tem e se conheça. Como assim? Eu vou explicar. Eu sou uma pessoa que eu adoro receita de forno. Por quê? Porque eu acho prático. Às vezes o que eu não gosto é ficar sujando um monte de panela, um monte de coisa. E apesar de eu ter máquina de lavar, minha máquina de lavar não é gigantesca. Então as panelas, principalmente, são uma coisa que acaba tendo que lavar na mão. Às vezes fica muito grudado e a máquina não tira. Então eu gosto de receita de forno porque eu acho prático. Mas eu conheço gente que não gosta muito de receita de forno. E outra coisa, quando eu morei na França, em apartamento estudante, meu apartamento tinha 18 metros quadrados, eu não tinha forno. Eu tinha um micro-ondas e uma chapa com 2 bocas. Era tudo que eu tinha para cozinhar. E aí eu aprendi a fazer muitas receitas de micro-ondas, inclusive adaptar receitas que eram de forno para o micro-ondas. Aliás, eu vou gerar uma polêmica aqui. Foi justamente depois que eu aprendi a fazer lasanha de micro-ondas que eu comecei a achar que a lasanha de micro-ondas é melhor do que a lasanha de forno. Sabe por quê? Porque eu não tenho paciência de cozinhar folha de lasanha. E aí, sempre que eu coloco a lasanha no forno, as pessoas falam assim, não, mas o molho vai cozinhar a lasanha. Mas eu não sei, sempre fica aquelas pontinhas que dá uma queimadinha, que fica torrado. No micro-ondas não acontece isso. Então, assim, polêmica, eu gosto mais de lasanha de micro-ondas. Uma lasanha de micro-ondas feita em casa, hein, tá? Você coloca as folhinhas, o recheio. Não estou falando de receita de lasanha de micro-ondas congelada, pronta de ultraprocessado, não. Então, essa é a minha última dica. Realmente, se conheça, veja o que você prefere, se você é uma pessoa que gosta de panela. Aqui também já tem receita de macarrão de uma panela só. Tem gente que gosta de fazer coisa na panela, mas aí não quer também sujar várias panelas. Então, de novo, tem a ver com buscar inspirações e se conhecer. E agora eu vou abrir pra você. Me conta aqui embaixo nos comentários, quero muito saber e vamos nos ajudar nos comentários. Se você tem alguma dica, algum truque que você usa na cozinha que facilita muito a sua vida. Várias dessas dicas eu aprendi com outras pessoas, muitas delas assistindo vídeo no YouTube de outras pessoas, né? Algumas foram minha mãe, minha sogra, as pessoas que também já têm mais experiência na cozinha. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que essas dicas ajudem vocês a terem mais tempo e mais praticidade na cozinha. Muitas delas realmente me ajudaram muito, então hoje em dia eu sou uma pessoa mais organizada na cozinha, gasto muito menos tempo na cozinha também. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de compartilhar a sua dica aqui e se inscrever no canal. Beijo!